Gênesis capítulo de número 37, a partir do verso de número 22. Gênesis 37, 22. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 37, 22, versão Almeida, século 21. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37, a partir do verso de número 22, diz: E acrescentou: Não derramem sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto, e não encostem a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando. E agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia e não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou aos seus irmãos: De que nos serve matar os nossos irmãos e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir na cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para os seus irmãos, disse: O menino não está lá, e eu, para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com sangue, e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com essa mensagem: Achamos essa túnica, vê se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: A túnica do meu filho, uma fera o devorou com certeza e foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de roupas de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: Na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho, até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Até aí. Todos estão me ouvindo bem aí no fundo? Então, perfeito. Irmãos, vamos lá. Escravidão. Um tema polêmico hoje. Um tema polêmico na Escritura. Por diversas vezes nós vemos pessoas sendo escravizadas por outros seres humanos. E no Brasil também, numa história recente, negros trazidos da África foram escravizados e forçados a trabalhar nas grandes fazendas, tendo sido então libertos, em tese, pelo menos é o que a história nos conta, pela princesa Isabel, que assinou ali a Lei Áurea. Essa semana eu passei por uma série de palestras de pessoas de uma certa ideologia política que até hoje estão revoltadas com a escravidão que aconteceu no país, que até hoje sentem os efeitos da escravidão e fazem questão de exteriorizar isso.
E é por isso que nós temos uma política de cotas raciais aqui no Brasil. Certo ou errado, não vou entrar no mérito, mas nós temos uma política de cotas raciais no Brasil, porque eles dizem que é um tipo de reparação que o Brasil deve aos negros. Escravidão não é algo que nasceu no coração de Deus. Escravidão não é algo que a Bíblia prova. Lá no início de Gênesis nós lemos que os seres humanos, Adão e Eva e a humanidade ali representada, deveriam dominar sobre todos os animais e sobre tudo aquilo que foi criado. Mas nós não deveríamos de maneira nenhuma dominar sobre outros seres humanos. A partir do momento que você cerceia a liberdade de alguém, que você tira a vontade dela de fazer o que quer, aquilo que bem quer, você está escravizando outros seres humanos e está cometendo então pecado. José foi escravizado, teve a sua liberdade cerceada, teve a sua vontade subtraída, roubada, e foi vendido como escravo para os midianitas, então para os ismaelitas, e por fim chegou a ser vendido como escravo para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. E eu quero falar um pouco sobre escravidão essa manhã. Eu quero falar sobre José, o escravo. É sobre esse aspecto da vida de José que eu quero olhar nesse texto. Agora, é óbvio que nós não somos escravos, que ninguém é só escravo de outro ser humano. Tem muita gente que é escravo hoje e nem percebe. Existem pessoas que são verdadeiras escravas do tempo. Existem pessoas que são escravas de agradar os outros. Existem pessoas que são escravas de uma doença, que são escravas das circunstâncias. De certa forma, isso é sim um aspecto de escravidão, é um tipo de escravidão. Longe de querer comparar as coisas, mas são também pessoas que estão tendo a sua liberdade roubada e a sua vontade subtraída. E é para isso que eu quero olhar para esse texto e descobrir sobre aparentemente como José era escravo. Vamos olhar para o verso de número 23 e o verso de número 24. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando. O que os irmãos de José fizeram com ele? Despiram ele, deixaram ele nu, deixaram ele pelado. Qual é a primeira capa de proteção que um ser humano tem? Qual é a primeira forma de fazê-lo se sentir seguro? Qual é a primeira capa de proteção que ele tem? É a roupa. Tirar a roupa de alguém é uma forma de humilhar, é uma forma de subjugar, de dominar e de tirar a sua proteção, de fazê-la se sentir vulnerável. Foi sobre José que os seus irmãos jogaram todo esse ódio, tirando a roupa dele, fazendo-o sentir vulnerável, fazendo-o se sentir um nada, um lixo, desprotegido, e então escravizá-lo. Os irmãos de José chegaram a um ponto tão alto de ódio, que eles já não enxergavam mais o irmão como alguém da sua família, como alguém de sua tribo. Lembre que nós estamos falando de uma cultura que é dividida em tribos. A tribo fala muito grande, a casta fala muito alto. A cultura tribal é muito forte, muito proeminente aqui. E eles já não viam mais José assim, como alguém da sua família, como irmão caçula que eles deveriam proteger. Eles chegaram em um ponto de ódio tão grande que não viram José nem sequer como uma pessoa, o trataram como um animal qualquer, talvez até pior. Tiraram a sua roupa, deixaram ele desprotegido e o venderam. Tornaram José uma coisa.
Em primeiro ponto que nós vemos nesse texto é que José era escravo da sua família. É isso que nós vemos nesse texto. E a sua vida não tem nada a ver com José. Você não é escravo da sua família. Ou é? Ou tem gente aqui essa manhã que é escravo do desejo de agradar a sua família, do desejo de corresponder às expectativas da sua família. Você vive em função da sua família. A sua vida é a sua família, não há diferença. Você não tem uma família, a sua família te tem. A sua família exerce domínio sobre você. Aquilo que eles falam e aquilo que eles dizem tem o incrível poder de afetar você de uma forma que não era para afetar. Será que não tem gente aqui essa manhã que aquilo que o filho pensa é equivalente ao que Deus pensa? Que aquilo tem um peso muito grande? Existem pessoas que são verdadeiras escravas do desejo de agradar aos seus familiares, de agradar a sua família. Não é como José, mas existem pessoas aqui essa manhã que são escravas desse desejo. Eu acho que a melhor forma de fazer isso, de se ver livre do domínio familiar, de se ver livre desse desejo constante de agradar aos outros, para que você possa ser bem visto, para que você se sinta amado, para que você se sinta acolhido. Eu acho que a melhor forma é renovando o seu entendimento. É entendendo que você não está aqui para agradar em primeira instância, a sua família. Você está aqui para agradar a Deus. Primeiro Deus, depois a minha família. E quando eu tenho o meu coração voltado para Deus, então eu consigo navegar melhor no meu relacionamento familiar, e eu sei como lidar com os meus parentes, como lidar com aqueles que são da minha casa. Eu sei até que ponto que eu tenho que ajudar, eu sei até que ponto aquilo que eles pensam é relevante para mim, eu sei até que ponto que eu posso, que eu devo ficar com eles e que ponto eu tenho que sair de perto deles. Eu consigo regular melhor o meu relacionamento familiar quando eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas. Quando Ele é o centro da minha vida. Agora, quando é os outros? Irmãos, as expectativas das pessoas sobre você, elas nunca acabam. Quanto mais você der para os membros da sua família, mais eles vão querer. São expectativas infinitas que não têm fim. Deus, Ele não exige que você seja perfeito. Ele exige que você seja autêntico, que você seja sincero nos seus caminhos e busque melhorar, e pelo poder do Espírito Santo busque se separar do mundo para Deus. Mas as expectativas das pessoas nunca acabam. E essa manhã você tem que fazer a reflexão. Se você não está vivendo em função da sua família, e esquecendo de viver em função de Deus, e esquecendo de viver em função para agradar a Deus, para adorar a Deus, você precisa urgentemente refletir sobre isso essa manhã. E segundo ponto, se a gente conseguir ver o verso de número 24... E agarrando, lançaram na cisterna, e a cisterna estava vazia, não havia água nela. Cisterna é poço, é uma outra palavra usada para poço. Lançaram José no poço, por soberania divina, não sei se eles já sabiam que o poço estava vazio, mas não tinha água no poço. Se houvesse, José morreria, afogado provavelmente. Mas a cisterna estava vazia, José não morreu, mas ele estava preso no poço. Dos irmãos para o poço. Trocou de escravo. Teve a sua liberdade, a sua vontade cerceada por aquele poço. Pelas circunstâncias. E quantas pessoas essa manhã aqui não estão também escravizadas pelas circunstâncias?
como José, não encontram saída. Não tem como sair. Não conseguem subir. Existem problemas na vida que dependem de nós. E sobre esses nós devemos fazer algo para mudar a nossa realidade. E existem problemas e circunstâncias da vida que não dependem de nós. E que nós estamos totalmente presos a eles. É o fato de uma doença. É o fato de um problema no trabalho que eu não consigo me desvencilhar. É o fato de um problema familiar que está acontecendo com um parente que me preocupa, mas eu não consigo ajudá-lo o suficiente. É o fato da minha vida financeira, que por mais que eu lute, eu não consigo encontrar saída, e eu vendo o almoço para comprar janta. São circunstâncias. Circunstâncias que talvez você se veja preso essa manhã e não se vê saída. É o verdadeiro escravo das circunstâncias. É um refém externamente, porque não pode fazer nada para sair desse buraco que você foi jogado. E é um refém interno também, porque isso te abala, isso preocupa você, isso te traz ansiedade, faz parte do seu dia a dia, dos seus minutos. É para lá que os seus pensamentos se vão. Você só se sente bem quando pensa nas suas circunstâncias e quando pensa nos seus problemas. É um tipo de escravidão, não é? Eu acho que a melhor forma de lutar contra isso é entender que Deus é soberano. É entender que Ele é poderoso. Eu não vou inferir nada ao texto aqui. Eu não quero que você pense que José, quando foi lançado no poço, ele pensou, eu fui lançado nesse poço e fui escravizado pelos meus irmãos, mas eu não me preocupo porque Deus é fiel e eu sei que Ele vai me tirar daqui. Ele é um garoto de 17 anos. Eu tenho certeza que ele sentiu medo, eu tenho certeza que ele sentiu pavor, eu tenho certeza que ele ficou preocupado. Mas a vida cristã, ela precisa navegar por duas águas. A minha preocupação não pode me levar para longe da minha fé em Deus, de eu entender que Ele é fiel. Sempre que as circunstâncias e os problemas eles me carregarem, eu preciso trazer os meus pensamentos de volta para o Senhor e para a sua fidelidade. Nenhuma preocupação pode me levar para tão longe da minha confiança em Deus. Ela precisa me visitar. Quando os meus problemas tentarem me atrair, eu tenho que parar e pensar, não, Deus é fiel, Deus está trabalhando. E eu sei que isso vai cooperar de alguma forma para o meu bem. É assim que a gente tem que pensar. Se você é escravo das circunstâncias, se você é escravo de alguma coisa que você não escolheu, de um problema que você não vê saída, canalize a sua confiança em Deus. Ressuscita a sua fé nele e entenda que Ele é fiel. Isso pode ter muito valor no teu dia a dia. Verso de número 27, a gente vê outro aspecto de escravidão. Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é o nosso irmão, ele é a nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Dos irmãos para o poço, do poço para a mão dos ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Você deve se lembrar bem que os ismaelitas, eles eram descendentes de Ismael. Ismael, irmão de Isaque, ambos filhos de Abraão. E para que não herdassem a terra com o verdadeiro herdeiro escolhido de Deus, que era Isaque, o povo de Ismael foi obrigado a viver lá na região norte e a vagar ali. Eles foram numerosos, foi um grande povo, e eles trabalhavam com mão de obra escrava. Os ismaelitas foram os que deram origem também à religião islâmica, à religião muçulmana. Não sei se você sabe disso. O povo muçulmano fala que o verdadeiro descendente, inclusive, era Ismael, ao invés de Isaque.
E para impetrar sua religião, não nesse período, mais adiante, mas enfim, para que você possa entender, eles já escravizavam as pessoas e obrigavam elas a servir na sua religião, a abraçar o seu Deus, entre aspas, Deus com D minúsculo. Os ismaelitas eram assim, trabalhavam com mão de obra escrava e viram naquele menino de 17 anos, bonito, atlético, um bom negócio. No verso de número 27, a gente vê que José também foi escravo da maldade humana. Da maldade dos seus irmãos em tê-lo vendido e da maldade dos ismaelitas em tê-lo visto como uma moeda de troca, como um bom negócio. E talvez você seja escravo da maldade humana. Talvez existam pessoas que estão fazendo mal a você. Talvez seja o seu cônjuge, talvez sejam os seus familiares, talvez sejam pessoas que não gostem de você no seu ambiente de trabalho. Você é perseguido na sua faculdade por ser cristão, não sei. Mas talvez você seja escravo da maldade humana. No caso de José, o que a gente consegue perceber aqui é que a maldade humana já existia muito antes de José nascer. A maldade do homem já existia antes de José nascer e ficou aqui quando José partiu. Não é algo novo. Se existe uma coisa tão antiga quanto o próprio tempo, é a maldade humana, é a maldade do coração do homem. Maldades passadas, maldades futuras e que os homens acabam nos afligindo, não importa. Mas muitos aqui essa manhã são escravos da maldade humana. O interessante é que a gente consegue perceber nesses versos que a maldade do homem ela foi regulada, ela foi atenuada. Os irmãos de José, em primeira instância, queriam matá-lo. Estavam tão cheios de ódio, tão cheios de ira, de raiva, que eles disseram: vamos matar esse rapazinho. Vamos matar esse qualquer. E aí Rubem, um deles, e mais tarde os outros acatam a ideia, disse: não vamos fazer isso. Já é o cúmulo da maldade. Ele é carne da nossa carne, ele é da nossa tribo, é nosso irmão, poxa. Nosso irmão caçula. Não vamos fazer isso, isso já é demais. A maldade deles foi refreada pela soberania de Deus, pela soberania divina. É o que a gente chama de graça comum. Se não fosse a mão de Deus sobre os delinquentes, se não fosse a mão de Deus sobre os homens que estão aí fora, eles seriam verdadeiros monstros, capazes das piores atrocidades. Se você acha que você já viu de tudo nas maldades que a história conta, por exemplo, como Hitler, que você viu de tudo com o casal Nardoni, que você viu de tudo com Suzanne von Richthofen ou com o Champinha, coisas muito piores você veria se não fosse a mão de Deus freando e regulando a maldade do homem. Regulou a maldade dos irmãos de José, para que ele pudesse ser apenas vendido como escravo, ao invés de ser morto. Melhor ser escravo e ainda ter vida, do que não ter vida. Deus regulou, Deus refreou a maldade do coração dos irmãos de José. Eu quero que você entenda que toda a maldade dos homens para com você é regulado pela peneira de Deus. Porque caso contrário, você não suportaria a maldade e a aflição dos homens contra a sua carne. Todas as vezes que alguém te afligir, que alguém te ferir, agradeça a Deus em um ato de louvor e diga: Senhor, isso está sendo regulado por ti.
Isso está sendo permitido por ti, para o único e exclusivo fim de ter o efeito que o Senhor escolheu para a tua honra e para a tua glória. Agradeça pela maldade dos homens que foi regulada por Deus. Porque em você só tem acesso ao produto final que Deus quer. Caso contrário, você não suportaria. E além disso tudo, se nós vemos outro tipo de escravidão aqui em José, é no verso de número 36. Dos irmãos para o poço, do poço para os ismaelitas, dos ismaelitas para os midianitas, como a gente vai ver, que eles passavam por aí, estavam levando bálsamo em Gileade para vender no Egito. E esse bálsamo era um bálsamo muito precioso, era uma iguaria na época, ele é muito famoso, é citado inclusive no livro dos profetas maiores mais adiante. Tem uma canção de um certo grupo aí chamado Diante do Trono, eu vou falar, onde eles dizem, olha, há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, há óleo em Gileade, e eles motivam as pessoas a irem lá, o Diante do Trono, estou dando uma aspas aqui no meu sermão, a pegar esse óleo em Gileade. Mas o contexto da passagem é o seguinte, Deus falando, olha, por mais que vocês tenham o óleo de Gileade, o que vai curar vocês não é o óleo de Gileade, é a minha presença, é o meu poder. Então, em vez de vocês buscarem o óleo, vocês me busquem. Mas tem gente cantando, a unção em Gileade, a óleo em Gileade, então eu vou buscar. É incrível, não? Mas se José era escravo de mais alguma coisa, José era escravo do Estado. Verso de número 36, e os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. É grave quando se é escravo das circunstâncias, é grave quando se é escravo de alguém, é grave quando você é escravo da maldade dos homens, mas não tem comparação em ser escravo do próprio Estado, do próprio país. Daqueles que têm o poder e que têm o dever de proteger os seus cidadãos, de proteger os estrangeiros e garantir todos os seus direitos humanos e fundamentais. O Estado, aqui representado por Potifar, capitão da guarda, general, alguém da posição mais alta do exército de Faraó, Estado, escravizou José. Ah, pastor, mas isso não acontece hoje. Pergunta para um cubano se ele não se sente escravo do Estado. Pergunta para um venezuelano se ele não se sente escravo do Estado. Pergunta para um norte-coreano fora do seu país, porque lá ele não pode reclamar, se ele não se sente escravo do seu Estado. Da China, em algumas províncias especialmente, se eles não se sentem escravos do Estado. E muitos brasileiros que não têm a liberdade de expressar a sua fé em Cristo publicamente, nas escolas, sem serem censurados, sem serem taxados de preconceituosos, sem serem taxados de pessoas que discriminam. Vê se esses cristãos autênticos que levantam a sua voz em espaços públicos, às vezes não se sentem acuados, às vezes não se sentem desmotivados a dar sua verdadeira opinião, se sentem afligidos de alguma forma pelo Estado. Existem vários tipos de escravidão. Agora, fato é que apesar do Estado querer escravizar, querer censurar, querer cercear a nossa liberdade de expressão, nós devemos nos levantar e declarar que é pecado. Nós devemos nos levantar e dizer que adultério é pecado, que divórcio é pecado, dizer que homossexualismo é pecado, que fumar é pecado, que usar drogas é pecado. Isso é politicamente correto? Não. Isso não é politicamente correto. Mas ainda assim, nós precisamos levantar a nossa voz e declarar a verdade. E declarar que isso tudo é pecado.
Dentro disso, qual é a minha percepção? É a minha percepção que quanto mais o tempo passa, mais eu sou refém da vontade de Deus do que da minha. É interessante isso, é uma opinião, é a minha percepção. No início da minha jornada de fé, no início da minha jornada cristã, eu percebia que eu orava, e logo que eu orava, Deus respondia, ou Deus abria uma porta. E com o passar dos anos, isso foi se transformando. Mais Deus me fez refém da sua vontade do que da minha. Mais Deus parou de responder as minhas orações de maneira objetiva e mais me submeteu à sua vontade, mais me submeteu a quem Ele era. Parece que é um padrão de vida cristã. Que Deus quer que a gente se submeta mais e a gente queira menos a nossa vontade. E parece que é o que aconteceu na vida de José. Deus estava levando a um patamar onde a vontade de Deus seria feita, aonde a vontade divina seria feita e não a dele. Talvez você possa pensar que José era escravo dos seus irmãos, ou que era escravo desse poço, ou escravo da maldade dos homens, ou escravo do Estado. Mas todas essas aparentes escravidões o levaram exatamente ao ponto que Deus queria, onde todos nós conhecemos o final da história. E ele se tornará o governador de toda a província do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito. Dos irmãos para o poço, do poço para os ismaelitas, dos ismaelitas para Potifar, de Potifar para se tornar um dos homens mais poderosos do Egito. E com isso eu não quero dizer para você que tudo coopera para o bom na sua vida. Não é isso que eu quero dizer. Eu não quero chegar para você aqui essa manhã e te falar, olha, fica tranquilo, porque apesar de todo o seu sofrimento, apesar de toda a sua luta, um dia Deus vai te honrar tanto que você vai ter uma posição de poder e autoridade. Não é isso que eu estou te dizendo. Um dia eu li um livro, e eu não sei nem se tem esse livro em português, eu espero que não. É um livro que chama Do Poço para o Topo. From the Pit to the Top. Do Poço para o Topo. Aonde eles diziam, olha, Deus trabalha assim mesmo, Deus primeiro Ele te leva a uma posição de sofrimento e depois Ele te dá grande autoridade, grande poder. E o livro queria que você engolisse que essa era uma verdade divina. Mas o livro esqueceu de dizer que mais adiante, Deus vai fazer o oposto. Ele pega um príncipe e transforma em alguém que vaga pelo deserto. Ele fez isso com Moisés. Podia pegar Moisés de modelo. Que é um príncipe que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha respeito, riquezas, e ele transforma em alguém que vaga pelo deserto para cumprir a sua vontade. Então parece que a matemática não bate. Não é que Deus quer sofrimento para os seus filhos, ou Ele faz os seus filhos passarem por sofrimento a fim de dar um grande poder, ou a fim de dar uma grande autoridade. Não é isso. Não é que tudo coopera para o bom. Tudo coopera para o bem. É isso que diz a palavra de Deus. Romanos 8, 28 vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles... Vamos abrir lá em Romanos 8, 28, rapidamente. Diz assim Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem, não é para o bom. Bom é aquilo que é melhor para mim. O bem é aquilo que é o melhor diante dos olhos de Deus. Daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu,
por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, eles também justificou. E os que justificou, ele também glorificou. O que nós vemos aqui? Que tudo coopera para o nosso bem, espiritualmente falando. A fim de que nós possamos ser uma parábola viva de Jesus Cristo. Mostrar quem Ele é. Creio que José não mostrou a vontade de Deus quando ele se tornou rei somente. José mostrou a vontade de Deus quando ele passou por todo aquele sofrimento, sendo fiel ao seu Deus e sendo fiel aos seus princípios. Essa é a vontade de Deus para cada um de vocês aqui essa manhã. Que independentemente das circunstâncias, você glorifique a Deus aonde quer que você esteja. Porque você não é escravo das circunstâncias, você não é escravo das pessoas, da maldade humana, você na verdade é escravo de Deus. Como José foi. 1 Coríntios 7:22. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. É o que diz aqui a palavra. É escravo de Cristo. Todo esse tempo você pensou que José era escravo dos irmãos, da maldade, do poço, das circunstâncias, do Estado, enfim. José era escravo de Deus o tempo inteiro. Porque todas aquelas circunstâncias levaram ele para o exato propósito do Senhor. E aparentemente também, ao olhar para a sua vida, você pode em tese acreditar que é escravo da família, escravo das circunstâncias, escravo da maldade. Mas secretamente Deus está trabalhando. Se você abrir os seus olhos espirituais, vai perceber que o tempo todo, o tempo inteiro, você é somente escravo de Deus. Vocês estão entendendo?